Olá, eu sou a professora Joia. Esta é nossa aula de número 8. Nesta aula estudaremos a segunda lei de Newton, ou o princípio fundamental da dinâmica. Considere um corpo de massa m e sob a ação de uma ou mais forças, cuja resultante é F. O princípio fundamental da dinâmica estabelece que a resultante das forças aplicadas em uma partícula produz uma aceleração na mesma direção e sentido da força resultante, e de intensidade proporcional ao valor desta. Ou, a força resultante F é igual ao produto da massa m pela aceleração a da partícula, ou seja, F é igual a m vezes a. Observe os esquemas a seguir, onde a força resultante é obtida vetorialmente e a aceleração tem a direção e o mesmo sentido da força. Primeiro esquema. Força resultante é igual a força igual a massa vezes aceleração. Segundo esquema. Força resultante é igual a força 1 mais a força 2, que é igual a massa vezes aceleração. Terceiro esquema. Força resultante é igual a força 1 menos força 2 igual a massa vezes aceleração. Quarto esquema, força resultante é igual a raiz quadrada da força 1 ao quadrado mais a força 2 ao quadrado, igual a massa vezes aceleração. Utilizamos o teorema de Pitágoras, pois as forças estão perpendiculares entre si. Já sabemos que um corpo, quando abandonado, próximo à superfície da Terra, cai com movimento acelerado. Então, se existe aceleração, existe uma força atuando sobre esse corpo. Esta força é uma atração que a Terra exerce num corpo e é chamado de força-peso, e é representado por P. A aceleração que o corpo adquire quando abandonado é chamado aceleração da gravidade, e representado por G. Lembrando que a aceleração da gravidade na superfície terrestre é g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. O peso e a aceleração da gravidade têm a direção vertical e sentido para o centro da Terra. De acordo com a segunda lei de Newton, a força é igual a massa vezes a aceleração. A fórmula, nesse caso, também pode ser escrita da seguinte forma: peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. No Sistema Internacional de Unidades, SI, a unidade da massa é o quilograma, e a unidade da aceleração é metros por segundo ao quadrado. A força é denominada Newton. Também é utilizada a unidade quilograma-força, que é o peso de um corpo de massa 1 kg num local em que a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Assim, vale a seguinte conversão: 1 kg-força é igual a 9,8 newtons. Observe a distinção entre os conceitos de massa e peso. Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo, portanto, constante em qualquer lugar da Terra ou fora dela. Peso de um corpo é a força com que esse corpo é atraído para o centro da Terra. Varia de acordo com o local em que o corpo se encontra. Por exemplo, a massa do homem na Terra ou na Lua tem o mesmo valor. O peso, no entanto, é 6 vezes maior na Terra do que na Lua. Explica-se esse fenômeno pelo fato da gravidade terrestre ser 6 vezes superior à gravidade lunar. O sistema internacional mais usado atualmente é o SI, Sistema Internacional de Unidades. Algumas vezes, por questões práticas, é utilizado o sistema CGS, sigla formada pelas iniciais das unidades centímetro, grama e segundo. Veja a seguinte tabela. No SI, o comprimento é o metro. No CGS, o comprimento é o centímetro. No SI, a massa é o quilograma. No CGS, a massa é o grama. No SI e no CGS, o tempo é o segundo. No SI, a força é dada em Newton. No CGS, a força é dada em Dina. Veja a seguinte conversão:
Sabemos que a cada 1 kg temos 1000 gramas. Então, para transformar quilogramas em gramas, multiplico por 1000 ou 10 elevado ao cubo. Para transformar gramas em quilogramas, divido por 1000 ou 10 ao cubo. Veja a seguinte história em quadrinhos. Você está gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? A um planeta onde a gravidade seja menor. Quando uma pessoa sobe em uma balança, o valor que é indicado é o valor da massa, e não do peso, como popularmente é muito utilizado pelas pessoas. Para calcular o peso real, devemos utilizar a segunda lei de Newton. Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade do local de onde se encontra o corpo. Exercícios. Exercício número 1. Unirio, Rio de Janeiro. É comum as embalagens de mercadorias apresentarem a expressão peso líquido. O termo líquido sugere que o valor indicado na embalagem corresponde apenas ao seu conteúdo. Nesse sentido, analise quanto à coerência com os sistemas de unidades adotados na física. Se as afirmativas abaixo são falsas ou verdadeiras, na medida em que a frase indicada na embalagem. Número 1. Está errada porque o peso é uma força e só pode ser expresso em newtons. 2. Estaria certa se o peso líquido fosse expresso em grama-força. Está certa porque grama é o campo gravitacional e peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Está errada porque o peso não pode ser expresso em gramas. Considerando as afirmativas, a combinação correta é 1 e 2 verdadeiras, 3 e 4 falsas, 1 e 3 falsas e 2 e 4 verdadeiras, 1 e 4 falsas, 2 e 3 verdadeiras, 1, 2 e 3 falsas e 4 verdadeira, 1, 3 e 4 verdadeiras e 2 falsa. Resolução. Está errada porque o peso é uma força e só pode ser expresso em newtons? Falsa, pois o peso pode ser expresso também em quilograma-força. Estaria certa se o peso fosse expresso em grama-força? Verdadeiro. Está certa porque grama é o campo gravitacional e peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade? Falsa, pois grama é a aceleração da gravidade e não campo gravitacional. Está errada porque o peso não pode ser expresso em gramas? Verdadeiro. Alternativa B. 1 e 3 falsas, 2 e 4 verdadeiras. Exercício número 2. UFU, Minas Gerais. Uma força de 3 Newton e outra de 4 Newton perpendiculares atuam sobre uma massa de 10 kg. Se o objeto parte do repouso, sua velocidade ao final de 4 segundos em metros por segundo será 10, 8, 2,8, 2 ou 0,4. Resolução. Dados do exercício. Uma força de 3 Newton e outra de 4 newtons perpendiculares atuam sobre uma massa de 10 kg. O objeto parte do repouso, isto é, sua velocidade inicial é 0. O exercício quer saber sua velocidade em metros por segundo, ao final de 4 segundos. Como temos duas forças envolvidas, temos que achar a resultante para encontrarmos a força resultante de duas forças perpendiculares. Devemos utilizar o teorema de Pitágoras. Lembre-se que já estudamos isso na videoaula de número 2. A força resultante é igual à raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, a força resultante é igual à raiz quadrada de 16 mais 9. Resolvendo, temos que a força resultante é igual à raiz quadrada de 25, ou seja, a força resultante é igual a 5 newtons. Sabemos que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Substituindo os valores da força e da massa, temos que 5 é igual a 10 vezes a aceleração.
Então, a aceleração é 5 dividido por 10. Ou, a aceleração é igual a 0,5 metros por segundo ao quadrado. Como a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo, substituindo o valor da aceleração, tempo e da velocidade inicial, temos que 0,5 é igual a v menos 0 dividido por 4. Resolvendo, temos que v é igual a 0,5 vezes 4. Então, v é igual a 2 metros. Alternativa D. Encerramos nossa aula sobre a segunda lei de Newton e na próxima aula falaremos sobre a terceira lei de Newton. Até lá!